Bem-vindos de volta à aula da disciplina de Bioquímica Estrutural e Metabólica do curso de Oceanologia. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade à respiração celular e nós falávamos na aula passada de glicólise. Então, fazendo um apanhado geral para nós nos lembrarmos do que havia sido dito, uma molécula de glicose, então, ela é transformada em 10 reações. Ela vai receber um fosfato, gastando um ATP, depois ela se transforma numa frutose 6-fosfato, depois ela recebe um outro fosfato formando a frutose 1,6-difosfato, gastando também um ATP. Aí nós temos uma quebra, onde nós produzimos a dihidroxiacetona fosfato e o gliceraldeído 3-fosfato. Nesse caso, a dihidroxiacetona fosfato precisa ser transformada também em gliceraldeído 3-fosfato, e a partir daqui as reações acontecem duplicadas. A transformação em 1,3-difosfoglicerato, depois a transformação em 3-fosfoglicerato, aí produzindo cada uma delas um ATP, depois a transformação em 2-fosfoglicerato, finalmente em fosfoenolpiruvato, aí a transformação disso em piruvato, também liberando 2 ATP, né? Um em cada etapa aí em cada braço dessa reação. Então, uma molécula de glicose resulta em 2 moléculas de piruvato e 2 ATP, já que nós gastamos 2 ATP na fase de investimento de energia. Tivemos a fase de clivagem, onde nós quebramos a molécula em duas, e depois a fase de geração de energia produz 4 ATP. O balanço geral, nós temos 2 ATP sendo produzidos aí. Esse piruvato, ele segue adiante do que a gente chama de ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs, ou ciclo de ácido cítrico, ele acontece, ele foi descrito primeiro, né, por um bioquímico alemão, Hans Adolf Krebs, e ele acontece na mitocôndria. Então, esse piruvato ele é trazido até a mitocôndria e ali vai acontecer esse ciclo. No caso dos procariontes, isso acontece no citoplasma. Bom, antes do piruvato entrar no ciclo de Krebs, ele já tem uma transformação. Então nós temos aí uma molécula de piruvato com 3 átomos de carbono, sendo que na ponta nós temos um ácido carboxílico, né, um COOH, e aqui nós temos a ação da coenzima A. A coenzima A, ela entra nessa molécula, e para entrar nessa molécula, ela remove o CO2. Então, a saída do CO2 dessa molécula de piruvato dá energia suficiente para entrar a coenzima A. Então, nós vamos ter, no final disso, acetilcoenzima A. E nesse passo, a gente tem o NAD+, se transformando em NADH. Então, nós não temos aqui a ATP e ADP, e sim o NAD+, se transformando em NADH e liberando um H+, certo? Nesse caso, então, nós produzimos aqui a acetilcoenzima A. Então, daqueles 3 carbonos do piruvato, um já se transformou em CO2 e os outros 2 se juntaram à coenzima A. Uma coisa importante também de nós lembrarmos é que até esse momento nós não usamos oxigênio. Em momento algum nós usamos a molécula de oxigênio. Então a glicólise ela acontece de forma anaeróbica, sem utilizar oxigênio proveniente da molécula de oxigênio. E aqui então o piruvato já começou a produzir CO2, né? Então nós já temos a produção de CO2 que vai ser expulso do nosso corpo através da expiração. Então quando nós expiramos, nós eliminamos CO2. Então sobraram 2 carbonos que estão ligados à coenzima A, formando então a acetilcoenzima A. Aqui começa a possibilidade de nós oxidarmos matéria orgânica. Então, essa oxidação da matéria orgânica é que transforma compostos reduzidos em CO2. Então, eu tenho, por exemplo, a oxidação de ácidos graxos, que vai retirar os hidrogênios desses ácidos graxos, vai retirar elétrons desses ácidos graxos e vai, então, transformá-los em CO2 e emitir isso também para a atmosfera na forma de expiração, né? Então, nesse ponto, nós já temos que o ciclo de Krebs ele funciona tanto para terminar de quebrar aquela molécula que veio do açúcar, né, da glicose, como também oxidar a matéria orgânica, como é o caso aqui dos ácidos graxos. Bom, uma vez que a gente tem acetilcoenzima A,
que está representada aqui nessa figura, nós vamos entrar propriamente dito no ciclo de Krebs. Então agora essa molécula vai receber, né, uma molécula de oxaloacetato que vem do ciclo de Krebs, então é uma molécula que já rodou o ciclo de Krebs antes, e esse oxaloacetato então vai reagir com a acetilcoenzima A. E a acetilcoenzima A sai dessa molécula. Então é a saída da acetilcoenzima A que dá energia para que isso aconteça. Então a gente tem um rearranjo aí nessas ligações e a gente vai formar o citrato. Por isso o ciclo também é chamado de ciclo do ácido cítrico, tá? Então o citrato formado nessa etapa vai seguir adiante para a etapa 2, né? Aqui claro que com ação enzimática da citrato sintase, e aqui na etapa 2, esse citrato ele tanto pode seguir para a síntese de ácidos graxos. Nós vimos que na etapa anterior nós poderíamos seguir para a oxidação dos ácidos graxos. Aqui o citrato ele pode seguir para a síntese dos ácidos graxos, que nós veremos posteriormente numa outra aula, ou para a biossíntese do colesterol, que também será visto adiante. Aqui a etapa 2 ela é dividida em duas partes, né, 2A e 2B. Então, o citrato aqui, ele vai, por ação da aconitase, ser transformado. Então, a gente tem a desidratação dessa molécula, a saída da molécula de água, e na etapa B, essa aconitase também retira devolve a molécula de água que foi retirada, mas numa outra posição. Então, vejamos. Por que retirar uma molécula de água em uma etapa e adicionar essa molécula de água na etapa seguinte? A ideia aqui é reposicionar essas hidroxilas. Se vocês prestarem atenção no citrato, eu tenho uma hidroxila bem no meio da molécula e aqui no produto, né, que é o isocitrato, a gente vai ter essa hidroxila no carbono abaixo. Então, transferindo essa hidroxila de posição, eu consigo seguir para o próximo passo da reação, que seria, por ação da isocitrato desidrogenase, então fazer a desidrogenação desse isocitrato e produzir o oxalosuccinato. O oxalosuccinato, então, é uma molécula agora com esses vários, né, COO, com duplas ligações aí, e aí eu posso ver em cada um desses COO a possibilidade de saída de um CO2. Então isso que vai acontecer na etapa 3B. Na etapa 3B nós temos a quebra, a retirada desse COO que está no meio da molécula, né, CO2, saindo na forma de gás carbônico, então, e produzindo o alfa-cetoglutarato. O alfa-cetoglutarato, então, aqui a reação mais detalhada, então a gente vê que envolve aí um NAD+, que vai produzir um NADH. Por que a gente não está vendo ATP até aqui? Porque a quantidade de energia que a gente está produzindo com essa transferência de elétrons não é suficiente para agrupar um fosfato na ADP para formar ATP. Então eu tenho a formação aí de NADH a partir da transformação aí do NAD+. Então, a isocitrato desidrogenase faz essa mudança da posição das ligações e a quebra desse CO2, né, liberando aí o gás carbônico. Bom, na etapa 4, o que a gente vai ter é o alfa-cetoglutarato, por ação da alfa-cetoglutarato desidrogenase também sendo quebrado e aí entrando uma coenzima A de novo. Essa entrada da coenzima A acontece também pela transformação de um NAD+ em um NADH e pela liberação de mais um CO2. Então esse CO2 da ponta inferior é substituído por um acetilcoenzima A, ok? E isso então, aqui está mais descrito, né, para nós olharmos melhor essa reação acontecendo, e aí marcado em vermelho do lado esquerdo, o CO2 que vai sair e dar lugar à entrada da acetilcoenzima A. Bom, na etapa 5, então, a gente tem o succinil coenzima A
sendo transformado por ação da succinilcoenzima A sintetase em succinato. Então, novamente, a gente quebra essa ligação e retira a coenzima A. Essa saída da coenzima A transfere energia do GDP para produzir um GTP. Então, aqui ainda não é ATP, mas é GTP. A diferença aqui é o aminoácido, que não é o mesmo. E esse GTP formado, ele transfere esse fosfato para um ADP produzindo ATP. Então aqui nós temos a nossa primeira produção de ATP no ciclo de Krebs, feito em duas etapas, né? A quebra da molécula succinil-coenzima A transfere energia suficiente para entrar um fosfato inorgânico no GDP. A gente já sabe que colocar um fosfato inorgânico direto no ATP, né, do ADP para ATP, não é possível. Então aqui a gente faz isso através do GDP e se transforma então GTP, e esse fosfato que agora já é orgânico vai ser transferido do GTP para o ADP, transformando ele em ATP, ok? Sobra aí o succinato. Esse succinato, então, aqui a reação mais detalhadamente, ok? O GDP aqui demonstrado, então, é o trifosfato de guanosina, tá? Diferente do ATP, que é de adenosina. Então aqui a gente tem a produção de succinato. É só a mesma reação mostrada de uma outra forma. E aí o succinato, na etapa 6, vai, por ação então da transformação de um FAD em FADH2, ser transformado em fumarato. Então, novamente, né, por ação de uma enzima, que é a succinato desidrogenase, a gente vai ter aí essa transferência de energia, né, quebrando essa molécula, a gente transfere essa energia para a produção de FADH2. Então vejam que esses dois hidrogênios saíram do succinato, que agora apresenta uma ligação dupla, como fumarato, e foram para o FAD, para produzir FADH2. Ok? Aqui a reação mais detalhada, como eu falei, né? Os hidrogênios saem desses dois carbonos centrais e produzem então aí no lugar uma ligação dupla. Bom, esse fumarato então ele passa. Aqui é só demonstrando essa transferência de elétron essa passagem de elétrons e de H+, né? E aqui o fumarato, então, ele vai ser transformado em L-malato na etapa 7, agora por ação da entrada de uma molécula de água e uma enzima chamada fumarase. Então, a fumarase hidrata o fumarato, ou seja, adiciona OH em um daqueles carbonos da dupla ligação e o hidrogênio no outro carbono. Então, agora nós voltamos a ter uma ligação simples, sendo que agora nós temos a substituição do hidroxila num dos carbonos que estavam na dupla ligação. Aqui a reação apresentada com detalhes. E, finalmente, por ação da malato desidrogenase, transformando o NAD+, em NADH e liberando o H+, esse L-malato vai ser transformado em oxaloacetato. Nós sabemos que o oxaloacetato, então, depois vai voltar para o ciclo, né, reiniciando o ciclo com mais uma molécula de fumarato. Como nós vimos, a molécula de glicose, de piruvato. Então, a molécula de glicose ela vai produzir 2 piruvatos. Então, no primeiro giro, né, o piruvato reage com o oxaloacetato para produzir a acetilcoenzima A e, girando o ciclo todo, a gente recupera o oxaloacetato, que vai reagir com o segundo piruvato e reiniciar o ciclo. De onde vem esse piruvato, esse oxalo acetato que nós usamos originalmente? Imaginamos que a gente está começando o ciclo agora e eu não tenho nenhum oxaloacetato. O piruvato ele também pode sofrer uma reação por ação de uma enzima que é a piruvato carboxilase, e através da ação dessa enzima, gastando um ATP, transformando o ATP em ADP, nós vamos formar o primeiro oxaloacetato que vai dar origem a esse ciclo, tá? Mas entendendo que já existe oxaloacetato na célula, né, no caso da mitocôndria, nós vamos ter aí o ciclo se iniciando e recuperando o oxaloacetato.
Então, o primeiro oxalacetato vem também do piruvato, mas depois ele é regenerado e vai alimentando o ciclo sem gastar esse, esse oxalacetato, que é recuperado e é utilizado novamente. Ok? Então, esse é o ciclo de Krebs, e a partir daqui nós vamos fazer um balanço de energia, né? Imaginar o que nós produzimos de energia nessa etapa. Então, antes do ciclo de Krebs acontecer, a gente tem a produção de um NADH. Depois que o ciclo já está acontecendo, na etapa 3, nós temos mais um NADH. Depois, na etapa 4, outro NADH. E na etapa 8, nós temos mais um NADH. Então, nós temos 4 NADH sendo formados para cada piruvato que entra no ciclo. Na etapa 5, nós temos um GTP, que vai se transformar em um ATP. Então, nós temos a produção de um ATP e também de um FADH2. Então, essa é a produção, o balanço de energia do ciclo de Krebs. Entra um piruvato, para cada um que entra, saem 2 moléculas de CO2 e 4 NADH, um ATP e um FADH2. Só que nós sabemos que uma molécula de glicose produz 2 moléculas de piruvato. Então nós vamos ter 4 CO2 e 8 NADH, 2 ATP e 2 FADH2, ok? Na próxima aula nós vamos falar de fosforilação oxidativa. Bons estudos!